Imagina você acordar segunda-feira, abrir o WhatsApp do fornecedor e receber a seguinte mensagem assim: preciso segurar o pedido, o frete dobrou do dia para a noite. Isso já aconteceu, isso já está acontecendo, e se você tem uma empresa, não importa o tamanho, você precisa entender porque uma guerra do outro lado do mundo, está chegando direto no seu bolso. Hoje eu vou te explicar de um jeito direto e prático como o conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã está afetando a economia global, e isso significa para o seu negócio aqui no Brasil. Vai ter estratégia e no final do vídeo vai saber o que fazer até o fim. No começo, no dia 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel realizaram ataques coordenados contra o Irã. O Irã revidou, atacando infraestrutura de energia da região e começando a ameaçar ou fechar o Estreito de Hormuz. Você deve ter ouvido esse nome, Estreito de Hormuz, mas o que significa na prática? O Estreito de Hormuz é um corredor marítimo, com apenas 33 km de largura, navegável, e por ali passa 20% de todo o petróleo do mundo e cerca de 33% do todo o comércio global de fertilizante. É como se a rodovia dos Bandeirantes, como no comércio mundial, se fecha, trava tudo. Nos Estados Unidos, o preço do diesel ultrapassou $4 por galão em 4 de março de 2026. A maior alta diária deste mar nos Estados Unidos, o preço do diesel ultrapassou $4 por galão em 4 de março de 2026, a maior alta diária desde março de 2022. Esse foi então o maior salto em um único dia após quase 4 anos. Mas espera, você me pergunta, o que o diesel americano tem a ver com a minha empresa aqui em São Paulo, em Goiânia, no interior do Paraná? A resposta é tudo. O mercado de energia é global. Quando o preço do petróleo sobe, lá fora a Petrobras sente a pressão para reajustar o preço aqui dentro. E como o dólar está subindo, porque as crises geopolíticas, o investidor corre para o dólar e o impacto é duplo. Assim como vimos o Estreito de Hormuz, 20% do petróleo mundial passa por aqui, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia, sim, passa por esse estreito, que é muito importante, referente então entre o Estreito de Hormuz e o Mar de Omã, entre Irã e Arábios Unidos, 20% do petróleo mundial, onde nós temos combustíveis, transportes e indústria, que é uma rota estratégica para o mercado global. Aí vem aquele analista econômico, dizendo, os custos de todos os produtos vão subir se os preços elevados do diesel aumentarem, os custos do transporte, e isso inclui alimentos, matérias-primas e manufaturados. E esse foi o aviso do economista de energia Philip Velager, citado pela Reuters. E ele não estava falando do Brasil especificamente, ele estava falando do mundo, mas o Brasil, como você vai ver agora, está em uma posição particularmente vulnerável. Agora vem comigo que eu vou te explicar detalhadamente referente agora quais são os próximos passos referente então aos acontecimentos diretamente com o Brasil. O Brasil é uma das maiores economias agrícolas do planeta. A gente exporta soja, milho, carne, açúcar para o mundo inteiro, e ao mesmo tempo a gente importa muitos insumos do Oriente Médio, especialmente fertilizantes. Em 2025, o Brasil importou 100% da ureia que consumiu. Cerca de 41% dessas importações passaram pelo Estreito de Hormuz antes de chegar ao país, segundo os dados da consultoria Agriinvest. O Irã era responsável então por cerca de 17% das importações brasileiras de ureia. Com o conflito, os vendedores iranianos simplesmente retiraram suas listas de preços do mercado, paralisando negociações. Além disso, o Brasil vendia para o Irã era o principal destino das exportações de milho brasileiras do ano passado, comprando cerca de 9 milhões de toneladas, quase 20% do lucro que a gente exportou. Traduzindo, o Brasil é o exportador de alimentos e o importador de insumos. E dos dois lados, o Oriente Médio é uma peça-chave, dupla exposição. E é exatamente isso que a gente vai detalhar agora na parte 2, quais os setores do Brasil são os mais afetados, como isso chega ao pequeno e médio empresário e o que isso afeta o seu negócio. Da parte 2 começa agora. 4 setores, 4 realidades diferentes, mas todos conectados pelos mesmos fios. Conflito do Oriente Médio, vamos falar de agronegócio, transporte, indústria e exportadores, e cada um deles vou te explicar
dar um exemplo prático, porque dados sem contexto não serve de nada. E vamos começar pelo setor que mais aparece quando falamos de geopolítica no Brasil, o agronegócio. O problema aqui é duas frentes: de um lado os fertilizantes ficando mais caros, mais escassos, do outro os contratos de importação, grãos sendo ameaçados. Renato Françoso da Stone Cheese disse, entre aspas, a ausência de fornecedores do Oriente Médio vai custar um desequilíbrio na oferta de ureia, e o Oriente Médio responde então por 40% do comércio global desse fertilizante. E esse analista não está sendo catastrofista, ele está lendo os dados quando os vendedores iranianos retiraram então as listas de preços do mercado logo após os ataques, criou então um vácuo, compradores brasileiros sem cotação, sem previsão de entrega, sem planejamento possível. O índice de fertilizantes /grão, que mede quantos sacos de grão são necessários para comprar uma tonelada de fertilizante, já atingiu níveis comparáveis ao pico da guerra da Ucrânia de 2022, segundo o relatório do Itaú, BBA. Na prática, o produtor rural compra o insumo mais caro, mas não consegue repassar esse custo para o preço do grão, a margem diminui e quem sofre no dia seguinte são pequenos fornecedores de insumo, revendas agrícolas e cooperativas regionais. Imagine uma revenda agrícola no interior de Goiás em vender o fertilizante de crédito para os produtores da região. Agora o preço da ureia subiu 20%. De 2 semanas o produtor não consegue pagar a mesma taxa do contrato, aí venda no meio do caminho. Com isso nós temos esse gráfico explicando referente então à Ucrânia, com o choque do fertilizante 100 para 100. Aí depois nós tivemos da guerra Rússia-Ucrânia 2022, foi lá a questão mesmo do nível exemplo 230 contra 150 de grãos, pois aumentou sem o número de fertilizante concentrado dentro do país da Ucrânia versus 160 referente então ao número de grãos do conflito agora Irã 2026. O transporte rodoviário é a espinha dorsal da economia brasileira e ele roda o diesel. Isso coloca o setor na linha de frente dos efeitos sim do conflito. O preço internacional do diesel já disparou e no Brasil a Petrobras sente a pressão para fazer reajuste. Seu barril do petróleo chegar no máximo de $100, como projetam alguns analistas, em caso de conflito prolongado, o impacto do frete rodoviário será inevitável. O mercado marítimo, as principais transportadoras globais já impõem sobretaxas da guerra de $2.000 a $4.000 por container e os navios desviando pelo Cabo da Boa Esperança, alimentando o trajeto em até 14 dias, parecendo então o atrasando toda a cadeia. No Brasil a lógica é simples: frete mais caro, tudo mais caro, produtos saindo da fábrica em São Paulo para abastecer um supermercado no Nordeste mais caro, insumos chegando nos portos de Santos e indo para Mato Grosso mais caro. Um exemplo prático, transportadora médio porte, uma transportadora média que opera então 30 caminhões, fecha contratos com frete trimestrais com clientes fixos. Se o diesel sobe 15% de repente e o contrato vai fechado com preço fixo, essa empresa começa a operar no prejuízo até a próxima renegociação. Esse seja talvez o setor mais silencioso, um dos mais vulneráveis. Estamos falando das indústrias que depende de componentes, matéria-primas ou produtos químicos que vêm do exterior, especialmente de países que usam rotas marítimas afetadas, com o fechamento do espaço aéreo de 11 países do Oriente Médio, incluindo os Emirados Árabes, Catar, Kuwait, Bahrein. Os principais hubs de carga aérea do mundo travaram. Dubai, Abu Dhabi, Doha estão paralisados. Rotas aéreas que passam por Doha ou Dubai acrescentam então 50% dos corredores de carga e agora precisam ser desviados por companhias europeias com custo muito maior e prazo muito mais longo. Para o pequeno e médio industrial, que comporta componentes eletrônicos, químicos intermediários ou matéria têxtil, hub do Golfo, os prazos aumentam e os preços sobem. Um exemplo prático: uma pequena indústria de embalagens em São Paulo, uma empresa de embalagem plásticas que importa aditivos químicos do Golfo Pérsico para ter os seus pedidos processados por
semanas, o cliente que aguardava 500 mil embalagens para a campanha de Páscoa não recebe no prazo. A empresa perde o pedido ou paga caro para conseguir o insumo por outra rota e acaba afetando então aquele pequeno empreendedor, do microempreendedor individual, do MEI, acaba preferindo ter essas embalagens para poder ganhar seu ganha-pão, poderá então ter sua receita sim bruta afetada diretamente naquele período sim da Páscoa. Por último, os exportadores, especialmente do agronegócio, enfrentam um cenário contraditório. Ao mesmo tempo que os preços dos commodities podem subir por escassez, os contratos já firmados com países do Oriente Médio ficaram em dúvida. Navios que já saíram do Brasil carregados de grãos com destinos ao Golfo estão sendo redirecionados para Omã, na esperança de continuar o trajeto por terra ou esperar então a situação se resolver. Alguns contratos podem ser simplesmente cancelados. Para o exportador médio, com as margens apertadas, cancelamento do contrato no meio do trajeto é um sinônimo de prejuízo imediato. Agora você sabe o problema, chegou a hora mais importante. O que fazer? As estratégias para o empreendedor se proteger. Você entendeu o problema? Agora eu vou falar como contador e consultor de negócio, não como jornalista. Eu vou te dar então 6 estratégias para a pequena e média empresa poder aplicar algumas agora mesmo, hoje. Isso não é alarmismo, isso é gestão de risco. As empresas saem na frente com crises exatamente que as pararam para se planejar, enquanto a maioria estavam no modo pânico. Se você tem contratos de fornecimento ou prestação de serviços com preço fixo, este é o momento de renegociar. Inclua as cláusulas de reajuste, indexar as variações cambiais ou de commodities. Isso protege tanto quanto o seu cliente de surpresas. Converse com seu contador ou advogado para incluir no contrato algo. O preço está sujeito à revisão em caso de variação do dólar ou o custo do diesel superior a X%. Este gatilho protege a margem da sua empresa sem criar conflito com o cliente. Não dependa de um único fornecedor estrangeiro, especialmente de regiões de alto risco político. Mapeie alternativas, fornecedores nacionais, países com rotas marítimas mais seguras como o Brasil, Europa via Atlântico ou os estoques estratégicos locais. Para quem importa insumos via Golfo Pérsico, o momento é de mapear fornecedores alternativos na América do Sul, Índias, rotas alternativas ou até produção nacional. China também pode ser uma alternativa, embora ela também reduza as exportações de fertilizantes para abastecer o mercado interno. A Rússia poderia preencher esse vazio de fertilizante, mas ataques de drones na fábrica de Smolensk no mês passado mostraram que essa cadeia também tem vulnerabilidades. Monte um fluxo de caixa com 3 cenários: otimistas, conflito que resolve em dias; moderado, conflito que dura 3 meses; pessimista, conflito que se prolonga por 6 meses ou mais. Em cada cenário, estime o impacto do aumento de custos no seu resultado. Essa ferramenta simples te ajuda a tomar decisões antecipadas, adiar um investimento, renegociar uma dívida, fazer uma reserva de caixa. Em tempos de incerteza, tem que clareza no caixa, dorme melhor. Para quem depende de insumos ou matérias-primas que podem escassear, revise seu nível de estoque mínimo. A lógica just in time funciona bem como os mercados estáveis. Em crises de 30 a 60 dias, extra de estoques pode ser a diferença entre produzir ou parar. Cuidado, então, aumentar o estoque exige capital de giro. Por isso, avalie então com seu contador o custo financeiro de manter o estoque adicional versus o custo de ficar sem insumo. Em muitos casos, o risco de parar a produção era muito maior do que o custo de estoque. Se você importa produtos ou itens de dívidas em dólar, o momento é avaliar instruções de proteção cambial, como contratos a termo ou opções de câmbio. Converse com seu banco ou corretora sobre operações de hedge adequadas ao seu porte. Não precisa ser complexo. Às vezes, travar o dólar por 90 dias para um contrato específico já reduz significativamente o risco. Empresas médias não usam nenhuma proteção cambial, ficam completamente expostas à volatilidade. Essa volatilidade pode destruir margem em semanas.
Aqui nós temos um mapa global de diversificação geográfica de fornecedores, aonde o Brasil poderá então enviar seus produtos direto à Europa. Nós temos a Europa enviando os produtos para os Estados Unidos, né? Ou seja, e da Europa enviando diretamente para a Índia, assim como a Europa envia produtos também para a China. E aí nós temos outros países também diferentes fazendo a modificação total das suas rotas, né, de fornecedores, países de fornecimento diversificado, centro de operações, que é o hub, destaque de resiliência. Crie uma rotina de monitoramento, siga diariamente o preço do petróleo Brent, a cotação do dólar e os principais indicadores do setor que você atua. Duas fontes confiadas em português: a agência Reuters Brasil, o portal CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Em crises, o maior inimigo do empreendedor não é a crise em si, é tomar a decisão com base em boato, grupo de WhatsApp, manchete sensacionalista, dados que protegem a informação de qualidade, é vantagem competitiva. Então o conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã não é só uma guerra distante que aparece no telejornal, é uma crise geopolítica, está mexendo com o seu custo e insumo, seu frete, sua margem e seu planejamento de caixa. A boa notícia dá-se para preparar, para se proteger, não com um milagre, mas com uma gestão. A pergunta que deixo abaixo: hoje a sua empresa está monitorando esses movimentos? Se você tem cláusulas de reajuste nos seus contratos e você conhece a exposição cambial no seu negócio, comenta aqui abaixo quais os setores que a gente falou afeta a sua empresa onde você trabalha, qual você é a empresa que você tem, agronegócio, transporte, indústria ou exportação. Eu vou ler todos os comentários e usar respostas para o próximo vídeo baseado nos comentários, para que possamos então fazer esse conteúdo, né, foi útil para você. Compartilhe com o seu sócio, parceiro ou amigo empreendedor, porque essa informação de qualidade, o melhor investimento em tempo de crise. Inscreve-se no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.